Kelly Marchante e Elizabeth Marchante são manas gêmeas, mas que trabalham cada uma em sua instituição. A Manaela trabalha na Escola Superior Agrária de Coimbra e a Mana Elizabeth trabalha no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. Pronto, e ambas estão assim, ambas as duas, na linha da frente, no que diz respeito ao conhecimento e ao combate e ao controle das invasoras em Portugal, vegetais, não é? Mais vegetais, mas também animais não, mais ou menos. Não. De vez em quando nós damos uma perninha para os animais. Uma perninha para os animais, pronto, mas a maior parte das vezes é nas plantas. Pronto, então hoje estamos aqui por causa do nosso projeto de educação para a cidadania, que tem a ver com o controle de uma invasora muito específica. Não temos cá as entidades não lhes foi permitido virem cá, mas depois nós vamos transmitir a palestra e vamos envolvê-los, assim eles queiram, não é? Uhum. E isto vai ser assim o pontapé de arranque para começarmos a trabalhar, para eles instalarem as coisas no telemóvel, etc, etc. Pronto, e como o importante é ouvir-vos, e temos até que horas mesmo? Até que horas é que vocês podem estar connosco? Eu um bocadinho antes das 10 eu tenho que sair. Mas buscar até às 10h15. Ok, nós acabamos às 10h15, portanto é como vocês entenderem então. Tá, obrigada. Força aí. Ok. Posso começar? Sim, claro. Então vou começar eu. A Natália, vida cara. Olha, finalmente. espero que me consigam ver e ouvir bem, Vou desligar o som. Ok. Eu vou começar por partilhar a tela, vamos ver se vocês me conseguem ouvir. Os alunos conseguem me ouvir bem? Sim. Estão mais distantes do computador, não é? Mas estão a ouvir bem. Ok, obrigada. Perfeito. Então, como a Natália disse, eu trabalho com plantas invasoras e eu espero hoje conseguir transmitir-vos um bocadinho do meu entusiasmo por esta temática e pela importância que cada um de vocês, ou melhor, vou dizer, cada um de nós pode ter. Portanto, todos nós podemos ter um papel para ajudar a resolver um bocadinho este problema gravíssimo, que eu não sei se vocês já estão de alguma maneira a par ou se vão ouvir hoje pela primeira vez, mas a verdade é que é com muito agrado que eu vejo este tema ser abordado numa disciplina de cidadania, porque isto é um problema para os cidadãos todos e todos nós, enquanto cidadãos, podemos ter um papel neste problema. E se estivermos um bocadinho mais alerta, podemos ter um papel positivo, ou seja, no sentido de ajudar a resolver. Se não estivermos, muito pelo contrário, podemos ter um papel de agravar o problema e de contribuir para criar mais problemas com plantas invasoras. E, portanto, é muito importante, vamos ver se eu vos consigo transmitir isso. Associado, portanto, eu vou fazer uma introdução mais geral sobre as espécies invasoras, não focando só na cortadéria, e depois no fim vamos focar na cortadéria. Eu gostava muito que vocês, enquanto cidadãos do município de Castelo Branco, pudessem ajudar, não só tornando cidadãos cientistas, mas também tornando cidadãos ativos, a conseguir tornar o vosso município livre de uma das espécies invasoras que nessa zona eu acredito, eu tenho mais ou menos noção, que ainda está presente em relativamente pouca quantidade, mas que poucos indivíduos podem se transformar em milhares de indivíduos em muito pouco tempo, em 2, 3 anos. E, portanto, vocês podem estar a tempo, e eu acredito que estão, de fazer toda a diferença e vamos ver se eu vos consigo convencer disso. Primeiro, eu vou falar um bocadinho das espécies e dos problemas que elas causam. E o que vocês veem aqui são já imagens de várias plantas invasoras, e eu até pus aqui com uma envolvência vermelha a Cortadéria celuana, a erva das pampas. Eu sei que aí há, ok? Eu por acaso até costumo ir muitas vezes a Castelo Branco e sei que em Castelo Branco há Cortadérias celuanas, há ervas das pampas. Não há muitas. E às vezes até as pessoas, quando não estão alerta, quando ainda não ligaram o filtro, eu costumo dizer, não ligaram o filtro para ver as coisas que se está, neste caso, a chamar a atenção, às vezes não as vemos. Mas se vocês olharem bem para ela, eu espero que a partir de hoje
possa receber retornos das vossas professoras a dizer que, de facto, esta planta está aqui, estava ali no jardim da minha avó ou da minha tia, ou está ali no jardim do museu, ou no jardim da Câmara, porque ela está aí, eu sei que está. Okay? Estão aqui também várias outras plantas invasoras. Ou seja, são tudo imagens, umas vocês verão mais por aí, outras menos. Eu sei que estão aqui algumas que existem aí. Portanto, as canas, ou os bons dias, ou as azedas, ou os pantalobos, acácias, portanto, há várias espécies que estão por aí. Então, a primeira coisa que eu gostava de chamar a atenção é porque é que se chama a estas espécies, e a muitas outras, ok? Invasoras. O que é que elas têm para nós lhes chamarmos plantas invasoras e para lhes darmos uma conotação negativa e para eu já ter dito aqui 2 ou 3 vezes, temos que as combater, temos que as controlar, temos que lhes fazer uma barreira. Então eu costumo dizer que nós precisamos de 5 coisas como os dedos de uma mão, para dizermos que uma planta é invasora. Vou pôr aqui, ok? Vão ver esta mão várias vezes hoje. As 5 coisas para uma espécie ser invasora começam pela primeira, que é, têm que ser espécies que vêm de fora, têm que vir de outro local, ou seja, a sua distribuição natural não ocorre na zona onde nós estamos a considerar, neste caso estamos a considerar Portugal. Todas estas espécies, fazendo lembrar aqui, o jacinto de água vem da Amazónia, a acácia vem da Austrália, os pantalobos vêm da China, a erva das pampas vem da América do Sul, portanto eu continuava aqui, o chorão das praias vem da África do Sul. Estas espécies vêm de diferentes regiões do mundo. Nenhuma delas, sem o homem ajudar, teria chegado alguma vez a Portugal. Portanto, o primeiro ponto, são exóticas, vieram de fora, não apareceriam cá naturalmente. O segundo ponto é que conseguem multiplicar-se sem a ajuda do homem, ou seja, elas conseguem ou produzir semente, ou pequenos fragmentos por reprodução vegetativa conseguem dar novas plantas, ou se for os animais, têm ovos, têm filhotes, conseguem se reproduzir sem a ajuda do homem. Este detalhe, sem a ajuda do homem, é muito importante, ok? Nós temos muitas outras espécies que vieram de outros sítios, que nós temos por aí, à nossa volta. Eu costumo dizer de uma maneira simplificada, a nossa horta e o nosso jardim e o nosso pomar, muitas vezes quase que só têm espécies exóticas, espécies que vieram de fora, mas muitas delas estão só onde o homem as colocou. Precisam da ajuda do homem. Essas não são invasoras. Aquelas que estão só onde o homem as coloca. Para ser invasoras, elas têm que se multiplicar, completar os seus ciclos de vida, sem a ajuda do homem. Terceiro ponto, mais do que conseguir multiplicar-se e completar os seus ciclos de vida, elas conseguem se afastar, aumentar a área de território que ocupam, conseguem se espalhar também sem a ajuda do homem. Ou seja, podem ter, por exemplo, sementes espalhadas pelo vento, podem ter sementes espalhadas pelos animais, podem ter frutos que rolam pelas encostas abaixo e a gravidade que os ajuda a espalhar, podem ter vários mecanismos, mas elas, além de completar o seu ciclo de vida, conseguem fazer com que os seus descendentes se afastem delas, ok? Não ficam só junto às plantas-mãe ou os animais progenitores. Terceiro ponto. 4, são espécies que, quando cumprem estes vários aspectos, e com isto conseguem ter densidades muito elevadas, abundâncias elevadas, ou seja, muitos pés, muitos indivíduos por metro quadrado, e portanto começam a ter densidades, a ocupar muito espaço. E isto reflete-se normalmente em impactos negativos. 5 pontos, impactos negativos, ok? Quando uma espécie cumpre estes 5 pontos, nós dizemos que elas são invasoras. Isto é muito importante para não confundir algumas espécies que nós até vemos em muitos sítios, mas que é o homem que as mantém. Nós vemos batatais em muitos sítios, mas os batatais estão onde o homem planta as batatas e não fogem daí. Portanto, nem sequer chegam a este segundo ciclo, este segundo ponto. Não conseguem completar o ciclo sem a ajuda do homem. Para ser invasora tem que o fazer, ok? Isto é importante, às vezes há espécies que são um bocadinho polémicas
que se discute se são ou não são invasoras, o que vocês têm que fazer quando isso acontece é tentem lá ver se cumprem ou não os 5 pontos. O que é que elas fazem? Têm muitos impactos negativos e por isso que eu fiz esta mão, não é? E cheguei ao quinto impacto, ao quinto ponto, que eram os impactos negativos. Alguns desses impactos, para já, são conhecidas como uma das principais ameaças à biodiversidade, às outras espécies, às espécies de plantas, animais, fungos, bactérias, a todos os seres vivos que andam na Terra. Elas constituem uma das principais ameaças. De facto, foram consideradas, o ano passado, depois de uma análise global, como a quinta principal ameaça à biodiversidade. E isto quer dizer que ameaçam também o equilíbrio dos ecossistemas. Temos, por exemplo, aqui uma acácia, a acácia de espigas. Isto tudo é a acácia de espigas. Ela vem da Austrália. Isto é um sistema dunar. Portanto, estamos mesmo, se nos virássemos para o outro lado para tirar a fotografia, víamos o mar. E devíamos ter aqui tudo isto. Ali ao fundo está um pinhal, tudo isto devia ter camarinhas, estevas, cordeirinho das areias, helicrísums, eu ficava aqui a dizer espécies, portanto, isto devia ter muitas espécies diferentes. E na verdade está aqui um bocadinho que tem até algumas espécies, mas depois está completamente tapado por uma única planta que veio da Austrália e que impede as outras de se desenvolverem. E, portanto, isto é uma maneira de ver bem que ela está a impedir o desenvolvimento de outras plantas que tinham papéis muito importantes neste ecossistema. Outra imagem, também a ver com a diminuição da biodiversidade, isto é uma imagem aqui perto de Coimbra, isto é um mondego. O que nós vemos aqui o que está amarelo é tudo mimosa, a acácia de albata, uma espécie que vocês veem muito bem aí, ao pé de Castelo Branco. Não há muita, não há tanto como aqui, mas há mimosa. E aqui tudo o que nós vemos amarelo são mimosas, e depois começa a subir e temos eucaliptos, e depois de vez em quando temos pinheiros, e não vemos mais nada. Mas na verdade aqui nós deveríamos ter, desculpem, andei para trás mesmo para a frente, nós aqui devíamos ter as nossas espécies nativas, as nossas espécies autóctones, as espécies que naturalmente ocorreriam cá. E se isto fosse uma área não invadida, nós teríamos aqui salgueiros, amieiros, freixos, aqui juntinho à água. Depois, quando começávamos a subir, podíamos ter carvalhos. Podíamos ter carvalhos de um lado, podíamos ter sobreiros no outro, podíamos ter azevinho, podíamos ter urzes, podíamos ter madronheiros, e podíamos ter um elencar de espécies diferentes. Mas temos mimosa aqui a subir. É verdade que isto é uma área que está plantada, portanto aqui o homem também tem a sua mão, mas a acácia está a avançar e vê-se bem que ela está aqui mais densa na parte em baixo, mas depois está a subir pelas encostas, e não foi o homem de maneira nenhuma que as plantou lá. Elas estão a fazer este evoluir, este aumentar a sua área de distribuição sozinhas. Outros exemplos de impactos é, por exemplo, nos serviços dos ecossistemas, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. Isto é o Rio Mondego. O rio, portanto isto é água. E não vemos água porquê? Porque está completamente invadida por jacinto de água. E os peixes que vivem aqui, as algas que vivem aqui, as plantas aquáticas que viviam aqui, a água para rega, a água para fazer desportos náuticos, a água para navegar, a água para consumo, porque nós sem água não vivemos, não deixa de estar, deixa de ter qualidade e deixa de estar disponível para estes fins. Isto quer dizer que mesmo em termos daquilo que o homem beneficia dos ecossistemas, sem muitas vezes dar por isso, está posto em causa, ok? E por causa de uma planta que veio da Amazónia. E nós devíamos de facto ver aqui água, um espelho de água limpo, devíamos ver aqui caiaques, porque é uma área onde se faz muitos desportos náuticos, devíamos ver aqui mangueiras a tirar água para a rega, devíamos ver aqui pessoas a usar a água, e só vemos uma planta verde que quando chega agora a esta altura, às vezes fica toda castanha, quando a temperatura baixa, afunda, a água fica sem qualidade para ser consumida e portanto tem muitos impactos negativos.
também têm efeitos em termos do fogo, dos regimes de fogo, e nós, não sei se vocês têm noção, espero que tenham, nós somos um país de fogo, nós somos um país mediterrâneo. Para nós é natural, a nossa vegetação está adaptada a verões secos e com temperaturas altas, e isso quer dizer fogo. O fogo é um elemento natural, apesar de nós termos frequências de fogo que não são nada naturais, e temos várias espécies que se chamam pirófitas, ou seja, assim como também temos nativas, não é? Pirófitas, são espécies que estão adaptadas ao fogo, têm mecanismos que lhe permitem beneficiar do fogo, e isto é um exemplo de uma espécie que vocês têm aí bem perto, não sei se alguma vez a viram, mas aí eu entre o meu caminho de Coimbra para Castelo Branco vejo muitas áqueas, que muitas vezes é daquelas espécies que só quando nos chamam a atenção é que passamos a vê-la, porque é uma espécie, entre aspas, feia, sem grande atração, pica muito mais do que um tojo ou do que uma silva, e não chama muita atenção. E de facto é uma espécie que consegue se manter quieta até arder. Quando arde, os frutos, tem uma coisa super curiosa, que é uma espécie que tem os frutos agarrados a ela toda a vida, ela não abre os frutos durante ao fim da estação, portanto não abre os frutos todos os anos, como a maior parte das plantas, ela guarda em si os frutos de muitos anos seguidos, e, portanto é uma espécie que tem um banco de sementes arbóreo, agarrado à planta e não no chão, quando arde, esses frutos todos secam, abrem e espalham as sementes. Portanto, ela beneficia do fogo, ela espalha-se a seguir ao fogo e depois tapa tudo. E isto quer dizer que da próxima vez que arder, não vão arder as nossas espécies nativas, vai arder a áquea e faz condições de fogo diferentes e, portanto, acaba por alterar o regime do fogo. As acácias também estão muito adaptadas ao fogo, já não é o fruto que abre e espalha as sementes, são as sementes que estão no solo, acumuladas, às vezes milhares de sementes por metro quadrado, e quando o fogo aparece, ocorre, as sementes germinam por causa do fogo. E, portanto, são outra vez espécies de uma maneira diferente, de uma maneira muito diferente, mas são espécies que estão adaptadas ao fogo. Para não falar só de impactos em termos ambientais, acho que é importante falar da parte económica. Estas espécies são consideradas como um grande causador de impactos negativos em termos económicos. De facto, houve uma quantificação aqui há uns anos, já há mais de 10 anos, portanto isto já está desatualizado, mas ainda não houve nenhuma assim para todo o continente mais recente. E em que coloca como 12 mil milhões de euros por ano por causa destas espécies. E atenção que estes danos económicos não têm nada a ver, não estão a incluir, não estão a abarcar tudo o que eu estive a falar até agora. Estes danos económicos estão relacionados com perdas de produtividade, ou seja, por exemplo, aqui temos um pinhal, este pinhal tem acácia de espigas por baixo, para os pinheiros crescerem, as pessoas que têm este pinhal têm que cortar estas acácias de vez em quando, pelo menos quando os pinheiros eram pequeninos, tiveram que as cortar para os pinheiros poderem crescer, e isso quer dizer que gastaram dinheiro. Se gastaram dinheiro, quer dizer que no fim, quando cortarem o pinhal, a vantagem económica que têm vai ser menor e, portanto, perderam em termos de produtividade. E uma das grandes causas dos impactos negativos económicos destas espécies é precisamente isso, em termos de produção florestal, em termos de produção agrícola, em termos daquilo que o homem produz para ter benefício económico, estas espécies conseguem diminuir muito o benefício e, portanto, têm danos económicos a este nível. Não só as plantas, ok? Também estou a falar, por exemplo, do mato do pinheiro, ou seja, de alguns animais invasores que também causam muitos impactos em termos económicos. Estes danos, este valor que está aqui, inclui também o que se gasta para controlar estas espécies, ok? Ou seja, ações de corte, ações de aplicação de químicos, ações variadas para remover as espécies que estão a causar os problemas, e isso normalmente é muito dispendioso e também contribui para este valor que está aqui das perdas em termos de
económicos, neste caso na Europa, mas isto é um problema absolutamente global. Também têm problemas, e agora vou entrar aqui na nossa erva das pampas, em termos de saúde humana. Ou seja, estas, por exemplo, no caso da erva das pampas, da Cortaderia cebuana, o que acontece é que cada uma destas plumas, estas plumas podem ser, na verdade, ou femininas e ter ovários, ou podem ser hermafroditas e têm ovários e estames. E os estames libertam muito pólen, e este pólen é alergénico, ou seja, na altura do outono, é das poucas gramíneas deste tipo de planta que dá flor a seguir ao verão, fim de verão, início de outono, ela está em flor, e na verdade foi responsável e conseguiu-se ligar isso em termos de saúde com um pico de alergias que não existia, ou seja, nós temos muitas espécies que causam alergias, mas são espécies que normalmente causam alergias na primavera ou no início do verão. E esta planta que veio da América do Sul, que se espalhou por muitos sítios, foi ligada a um pico de alergias nos humanos, agora já não é no inverno, mas no início do outono, fim de verão, início do outono, quando ela dá a flor, causa alergias. E, portanto, é um problema realmente de saúde pública, e é isso que tem feito, por exemplo, em Espanha, também em Portugal, haver agora estratégias para a controlar. E é também por causa disso que eu estou aqui, e por causa de vamos lá fazer Castelo Branco livre de Cortaderia, porque esta espécie, ao ter este problema, ao causar este problema de saúde pública, acabou por ter um foco, uma importância atribuída em termos de quem decide, que deu dinheiro para controlar esta espécie. Okay? Isto é uma fotografia de uma zona aqui, perto de Coimbra, em que ela está assim muito espalhada. Eu acho que em Castelo Branco vocês não a veem ainda assim espalhada, veem mais assim tipo indivíduos sozinhos, mas a verdade é que há meio dúzia de anos, no entanto, isto não era assim, isto eram indivíduos sozinhos nos jardins de algumas casas. Portanto, é muito rápido passar de uma ou duas plantas para a beira da estrada completamente coberta destas plantas. E é isso que nós vamos tentar impedir que aconteça aí em Castelo Branco. Também têm problemas, por exemplo, em termos da estética da paisagem, do interesse que as paisagens podem ter para o turismo e para nós usufruirmos da natureza. E isto é um exemplo de, na verdade isto é, naquela primeira fotografia que eu mostrei que não era, eu ia dizer que era a Serra da Lousã, mas não era muito perto da Serra da Lousã, mas não era a Serra da Lousã. Isto é uma fotografia tirada na Serra da Lousã, e aqui por baixo, isto vai-se a percorrer o interior de um acacial e não se vê nada, ok? Não se vêem plantas, não se ouvem insetos, não se ouvem aves, porque as espécies foram sendo eliminadas por causa da presença da mimosa. Outro impacto que estas espécies têm é em termos da água. E isto assusta-me muito. Assusta-me muito porque eu acho que nós valorizamos muito pouco a água. Na verdade, nós não podemos viver sem água, mas só nos lembramos desse facto tão fundamental, tão básico à nossa vida, quando nós temos secas, de vez em quando. De vez em quando há um ano em que há mais seca e nós lembramos-nos da água. De resto não ligamos, mas a verdade é que nós não vivemos sem água e há muitos países do mundo onde isso é uma realidade muito mais presente do que aqui ainda, porque em breve as previsões são que nós tenhamos mais problemas com a escassez de água. E estas espécies estão ligadas, nós em Portugal, tanto quanto eu sei, continuamos a não quantificar a água que perdemos por causa destas espécies. Isto é uma fotografia em Portugal, isto é uma fotografia perto da Serra da Lousã. Isto é uma linha de água, aqui vocês veem bem a água, e aqui estão acácias, mimosas, que aparecem em Castelo Branco, e estão quase dentro da água.
E, portanto, é muito provável que elas tenham um impacto que foi medido, por exemplo, na África do Sul, onde a escassez de água é, de facto, muito preocupante e muito limitante em termos do que os humanos conseguem fazer. E na África do Sul, espécies de acácias, esta e outras espécies de acácias, foram estudadas, foi quantificada a água que elas estavam a retirar e chegou-se à conclusão que elas eram responsáveis, que elas são responsáveis por diminuir a água que está nos lençóis freáticos, ou seja, por diminuir a água que nós precisamos enquanto espécie para viver. Não quer dizer, não estou a dizer de maneira nenhuma que estas espécies consumam mais água, ok? O que eu estou a dizer é que, lembrem-se daquilo que eu disse em termos das características. A quarta característica era terem densidades, número de pés de indivíduos por metro quadrado muito elevados. Isto quer dizer que, se estão muitas árvores, neste caso as mimosas, por unidade de área, elas retiram de facto mais água. Quando nós, por exemplo, aquela fotografia que eu tinha há bocadinho, aqui não se vê por dentro, não é? Aqui, as acácias aqui estão coladas umas às outras. Se isto fossem salgueiros ou amieiros, na mesma área estariam menos pés, menos indivíduos, menos árvores. Isso quer dizer que elas retiravam menos água do que as acácias retiram. E isto assusta muito, porque nós não valorizamos isto, não olhamos para isto, mas nós precisamos muitíssimo de água e não podemos viver sem água, e nós temos muitas situações em que as nossas linhas de água estão assim, rodeadas de acácias, rodeadas de canas, rodeadas de várias invasoras diferentes, ok? E eu ficava aqui a manhã inteira, mas não se assustem que não vou ficar, ok? Vou simplesmente pôr etc, para vocês não ficarem de maneira nenhuma com a ideia que eu falei de todos os impactos que essas espécies têm. Vou tentar mudar aqui para evitar o sol que me está aqui a perturbar. De maneira nenhuma eu falei de todos os impactos negativos que estas espécies têm, e elas até têm alguns positivos. Não é? Várias destas espécies foram trazidas pelo homem com um objetivo concreto, positivo. Por exemplo, as acácias foram trazidas para fixar as dunas ou para fixar zonas muito inclinadas ou para madeira. Portanto, algumas destas espécies foram trazidas pelo homem de propósito porque tinham um objetivo positivo. O grande problema foi que os impactos negativos que elas têm ultrapassam os positivos que motivaram a sua introdução. E pronto, há muitos mais impactos, mas eu não vou falar aqui a manhã inteira de impactos, vou parar aqui com etc. E depois vocês podem explorar outros impactos. E vou fazer aqui uma coisa que resume bem os impactos que elas têm. Elas são consideradas, eu há bocadinho falei disto assim um bocadinho de repente, como a quinta principal causa de perda de biodiversidade. E reparem, vou-vos desafiar a olhar aqui para estes 4 que estão antes delas. São tudo coisas que vocês provavelmente já ouviram falar, que os cidadãos de uma forma geral ouvem muito mais falar do que das plantas invasoras, do que das espécies, não é plantas, espécies invasoras, e no entanto elas estão em quinto. E os outros impactos, de uma forma geral, as ameaças, as pessoas conhecem melhor e a elas muitas vezes não reconhecem. E portanto é muito importante que vocês também passem essa informação e também fiquem um bocadinho alerta e vão à procura, que fiquem curiosos e que pesquisem mais o que isto quer dizer. Eu, no início da pandemia, vi este cartoon que achei super engraçado, porque é uma brincadeira, é um cartoon, mas cientificamente está muito correto. Ou seja, reparem que nós estamos todos aqui, não é? Isto aqui é a representação das pessoas, todos muito assustados com esta ondinha que é o Covid, que nos tem limitado tanto. E com esta ondinha nós estamos preocupados, mas nós temos ondas muito maiores, e reparem que a maior de todas é o colapso da biodiversidade. Ou seja, as espécies invasoras são a quinta ameaça à biodiversidade. E a biodiversidade, se ela colapsar, nós de facto deixamos de existir. Okay? A biodiversidade que nós às vezes nem ligamos, ou seja, as outras espécies, as plantas, os animais, os fungos, as bactérias, que mantêm este planeta a funcionar, que nos dão alimento, medicamento, matéria-prima para quase tudo o que nós usamos, que mantêm a água em condições de usar, que mantêm a água, que mantêm
os polinizadores, que mantém tanta coisa sem a qual nós não vivemos. Isto tudo está aqui, nós não lhe ligamos. Se calhar muitos de vocês nunca pensaram nisto, não sei. E, no entanto, isto é muito mais grave, de facto, comprovado, do que o Covid que nos tem assustado tanto. E isto tudo, para este colapso, as espécies invasoras que eu vos estou a falar hoje, da qual vamos tentar fazer o trabalho com vocês com a quartadéria, são a quinta principal causa para esta onda gigantesca, ok? De tal maneira, eu espero que vocês já tenho quase certeza, vocês já ouviram falar dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, destes objetivos tão nobres que esperam contribuir para, de uma forma geral, nós todos podermos fazer o nosso papel, dar o nosso contributo para melhorar, para tornar mais sustentável o nosso planeta. E que tem coisas tão nobres como erradicar a pobreza, erradicar a fome, ter cidades mais sustentáveis, combater as alterações climáticas, proteger a vida na Terra. O ODS 15 é proteger a vida na Terra e, de facto, neste ODS está cá um ponto que é o 15.8, que é especificamente sobre controlar, conter, combater as espécies invasoras. Okay? Portanto, o problema é de facto grave, é reconhecido a nível global, é reconhecido a nível nacional e está aqui como uma das metas do ODS 15, ainda que ele, na verdade, esteja ligado com vários outros ODS. E é uma coisa que vale muito a pena explorar. Eu tenho a certeza que vocês em sustentabilidade, em cidadania e desenvolvimento também falam dos ODS. E eu falei que em termos nacionais também era reconhecido, e está aqui a nossa erva das pampas, fixem-na bem, e de facto o que está aqui, este decreto-lei 92/2019, portanto é um decreto-lei do ano passado, mas na verdade é um decreto-lei que tinha um decreto-lei anterior, que era de 1999, ainda vocês não andavam por cá, perdão, e este decreto-lei lista as espécies invasoras em Portugal. Eu não estou à espera que vocês saibam de cor um decreto-lei. O que eu quero que vocês retenham, de alguma maneira, é que o problema é grave, é reconhecido legalmente e pode ser crime, ou pode pagar-se coima, ou pode ser obrigado a tomar determinadas ações quem tiver estas espécies. Portanto, em última análise, ter uma erva das pampas, ou um churão das praias, vespa asiática, jacinto d'água, portanto, reparem que estão aqui muitas coisas que se vocês começarem a olhar, se calhar já viram, é proibido por lei em Portugal. A erva das pampas não pode estar onde está, tem que ser controlada. E reparem que a lista é assustadora, ok? A lista inclui mais de 300 espécies. É verdade que isto é uma lista que tem espécies para Portugal continental e para a Madeira, e as da Madeira não se aplicam cá, mas aumentam a lista, ok? Mas a lista é de facto da ordem das centenas, portanto ultrapassa as dezenas, e reparem que tem espécies de muitos grupos, não é? Não é só as plantas que eu estou a falar mais hoje, mas tem, dentro dos animais, tem aqui desde anfíbios, répteis, insetos, crustáceos, há espécies invasoras em todos os grupos e que causam problemas muito diversificados, são tão diferentes, causam problemas muito diferentes e de facto também para ficar um bocadinho alerta que eu hoje falei de alguns das plantas, mas por exemplo uma tartaruga, aquelas tartarugas da listinha cor de laranja que nós temos às vezes nos aquários, que são proibidas por lei, espero que ninguém as tenha porque já não é permitido, mas podem eliminar e são responsáveis por competir com vários dos nossos cálidos nativos e causar muitos problemas a esse nível, ok? Para não me esquecer, não é? Pois aqui estas imagens, não vou falar muito de animais, mas é só mesmo para ficar o alerta que hoje nós estamos a falar de plantas, porque vamos dar o foco à quartadéria, mas de facto há muitos animais invasores também. Eu acho que a vespa asiática, todos vocês já devem ter ouvido falar, mas
As tartarugas, se calhar, alguns ainda se lembram de ter em casa. Espero que agora já não tenham desta que tem a listinha cor de laranja, mas há outras tartarugas e é preciso ter cuidado. É daquelas coisas que compramos uma tartaruga do tamanho de uma moeda, pensamos que ela vai ficar assim e na verdade elas podem viver muitos anos e ficar assim, e quando ela começa a ficar assim, a metade das pessoas já se fartaram do bicho e não o querem, e libertam para a natureza e eles depois causam problemas aí. Mas os peixinhos de aquário é a mesma coisa, as aves que temos nas gaiolas é a mesma coisa, portanto, nunca se deve libertar animais que temos de estimação, eles são quase todos exóticos e quando entram em contacto com as nossas espécies autóctones nativas, normalmente causam problemas a essas espécies e depois também de outra ordem. Depois disto tudo, falei dos impactos, falei o que é que estas espécies eram, falei de alguns exemplos, falei que na legislação elas são consideradas, que em termos globais são um problema gravíssimo, o que é que nós podemos fazer? E o que eu acho que nós podemos fazer, e que eu acho que vocês podem fazer, mas só vos estou a desafiar a isso porque eu o faço, eu não gosto nada de pedir, de sugerir que façam coisas que eu próprio não consigo fazer, portanto eu faço isto muito, é estar alerta, prevenir, tornar-me uma cidadã, mais do que ser uma cidadã cientista, na verdade eu hoje venho desafiar-vos a duas coisas. Não só serem cidadãos cientistas e, portanto, contribuírem com dados, com divulgação, com várias, já vou mostrar várias maneiras, podem contribuir para o que os cientistas estão a fazer, mas podem contribuir também como cidadãos ativos, ou seja, cidadãos que podem dar um contributo real para o sítio onde estão, para o vosso município. E nós temos estes desafios. Temos os desafios invasoras.pt, que o ano passado e este ano estamos a dar aqui destaque à cortadéria, portanto passam a ser os desafios cortadéria, vamos cortar a cortadéria, vamos eliminar a cortadéria, e estes desafios também têm 5 dedos, também são 5, como as características das invasoras, e que todos podemos contribuir. Portanto, nós temos tido concorrentes que são turmas dos vários níveis de ensino, mas temos tido famílias, temos tido às vezes grupos de escuteiros, temos tido cidadãos individuais, temos tido concorrentes de todas as classes etárias e grupos sociais, e o que é que nós desafiamos? Que escolham um dos 5 desafios e que nos ajudem a fazer alguma coisa. Primeiro desafio. E eu acho que este era um dos que eu gostava mesmo muito que vocês aderissem e depois a Elizabeth vai-vos explicar um bocadinho melhor. É mapear, só podemos de alguma maneira gerir melhor estas espécies se nós soubermos onde elas estão. E a verdade é que é muito fácil dizer, mas eu vejo mimosas por todo lado, eu vejo cortadérias em muitos sítios, mas não, se quisermos ver num mapa onde é que elas estão, isso não existe para nenhuma espécie em Portugal. Há algumas regiões onde há alguma informação, de facto, com drones, com satélites, com imagens, várias fontes remotas, existe uma cartografia, um mapa para algumas regiões, mas não existe para todo o país. E em termos estratégicos, é crucial nós sabermos onde as espécies estão. O que nós estamos a fazer é pedir aos cidadãos que nos deem dados, desde o seu local, onde se movem, por onde andam, que nos deem dados de onde é que vêm as espécies. E para isso há uma app que está no telemóvel, que se chama Plantas Invasoras, que a Beta vai-vos mostrar um bocadinho daqui a bocadinho, e que pede basicamente para se virmos uma invasora, e agora pensem, se virem uma cortadéria, façam um registro e nos digam onde é que ela está. Há outro desafio, isto é o desafio 1, mapear. Na verdade temos muitos cidadãos que nos têm ajudado a mapear. Depois temos o desafio 2, que é monitorizar. É basicamente o que é que este desafio pretende dar resposta. Nós apercebemos que muitas das espécies têm mudado os seus ciclos de vida. Ou seja, a flor está a aparecer em alturas diferentes, o fruto está a aparecer em alturas diferentes, as temperaturas a mudar, os dias de chuva a mudar, as alterações climáticas estão a fazer as espécies comportarem-se de maneira diferente.
e nós não sabemos como é que essa alteração está a ocorrer nos diferentes sítios do país. Então, este desafio que é monitorizar, basicamente é seguir o ciclo de vida. Eu gostava muito que vocês fizessem este. E basicamente isto é tirar uma fotografia uma vez por mês. Não é mais do que isso. Identificar uma planta, invasora, que seja perto, seja quando saem da porta da escola, ao pé de casa, no sítio onde vão ao café, no sítio onde vão passear com os amigos, uma planta invasora num sítio onde vocês vão muito regularmente, e uma vez por mês tiram-lhe uma fotografia, e até há uma app para isto, ok? E isto o que é que nos permite? Perceber como é que os ciclos de vida estão a mudar. Os ciclos de vida são muito importantes para, muitas vezes, de uma forma muito prática, para saber quando é que devemos fazer uma ação qualquer de controle. Cortar, descascar, aplicar um químico, fazer um método qualquer de controle, muitas vezes está ligado a uma determinada fase do ciclo de vida. E se os ciclos de vida estão a mudar, nós não sabemos muito bem como é que isto está a ser ajustado, mas precisamos saber para ser mais eficazes. E, portanto, monitorizar, seguir o ciclo de vida neste caso, ajuda-nos a fazer de uma maneira mais eficaz esse controle. O terceiro desafio é mais difícil. Eu costumo dizer que é para geeks da botânica. Ou seja, o que é que nós pedimos neste desafio? Que detetem espécies que ainda não há muito. Ou seja, detectar uma cortadeira é fácil. Depois de vocês a verem, se agora começarem a andar atentos, vão ver que ela é fácil de detectar. Porque é uma planta grande, bem visível e que vocês vão ver que anda por aí. O desafio 3 de detectar é espécies que ainda há pouco, ou seja, espécies que foram introduzidas há pouco tempo, ou temos registros de há pouco tempo, elas até podem estar cá há muito tempo, e portanto é muito importante conseguir detectá-las para poder retirá-las a tempo. Não são espécies que estão espalhadas, são espécies que ainda estão muito localizadas. E se vocês procurarem invasoras.pt, o site que está aqui, tem estado aqui com vocês desde o início, invasoras.pt, vão ver que algumas das espécies têm um rótulozinho a dizer alerta. E são espécies que nós queríamos muito localizar, e às vezes estão, por exemplo, em aquários ou à venda em viveiros, e são espécies que era muito importante tentar a tempo. E estamos a chegar a um dos desafios mais interessantes, que é divulgar. Okay? Divulgar quer dizer passar a palavra, espalhar a mensagem destas espécies serem problemáticas. E pode estar ligado, isto pode ser qualquer coisa, ok? Isto pode ser um programa para o rádio da escola, uma notícia para o jornal da escola ou para o jornal do município, uma sessão de debate com quem quiserem, uma conversa no café, uma canção, uma peça de teatro, pode ser qualquer coisa. Neste caso aqui, que eu tenho aqui a imagem, foi os alunos da escola, do agrupamento de escolas de Arganil, do Clube de Ciência Viva de Arganil, fizeram um cartaz gigante que está à entrada da vila para alertar a população sobre os problemas da cortadeira. Okay? E estamos a chegar onde eu queria chegar. O quinto desafio é atuar, é para pôr as mãos à obra, ajudar a controlar. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que podemos ligar o 4 e o 5 e fazer municípios livres de cortadeira. Ou seja, eu gostava daqui a um tempo, em vez de mostrar este cartaz a dizer Clube de Ciência Viva de Arganil, do agrupamento de escolas de Arganil, poder pôr aqui Castelo Branco. Será que vocês conseguem fazer de Castelo Branco um município livre de cortadeira? Ou seja, ligando a parte da divulgação, a parte do mapeamento que vocês podem fazer para ajudar a localizar todas as cortadeiras que há no município e depois atuar, poder controlá-la. Neste caso está aqui um descasque da acácia, mas se eu vos mostrar aqui em relação à cortadeira, nós temos, na verdade isto é o Clube de Ciência de Arganil que fez este cartaz, mas isto são alunos da escola da Tocha, que também fizeram a parte de controlar, e neste caso eles não conseguiram tirar as plantas todas, porque eram grandes, eles tiraram as plumas para impedir que elas se espalhassem, e neste caso aqui são os de Arganil, são os alunos da escola
secundária de Arganil, que foram cortar as plumas também numa lógica de impedir que as plumas, que as sementes se espalhassem. Ou seja, como é que este Clube de Ciência Viva está a fazer? Que eu acho que pode ser um excelente modelo para vocês também fazerem. Mas já estão a tornar-se cidadãos ativos. E posso dizer-vos que todos os municípios de Portugal receberam, em agosto, um ofício enviado por um dos parceiros do Life Stop Cortadéria, que é um projeto internacional que tem como objetivo principal fazer stop à cortadéria. E esse projeto tem 2 parceiros portugueses. Um é a Escola Superior Agrária de Coimbra, onde eu me encontro. O outro é a Câmara Municipal de Gaia. Em agosto, todos os municípios de Portugal continental, não, desculpem, é de Portugal, não é só continental, receberam um ofício a desafiar para 3 coisas. 3. Uma delas é tornarem-se município livre de cortadéria. Há municípios que estão muito longe disso, okay? Mas Castelo Branco não está. Castelo Branco pode ser o próximo município livre de cortadéria. O outro desafio era aderirem à estratégia, uma estratégia internacional, que inclui Portugal, Espanha e França, para lutar contra a cortadéria. E a outra é ajudar a mapear, o outro desafio era ajudar a localizar a cortadéria. Portanto, o vosso município também recebeu este ofício, este desafio triplicar. E vocês podem ajudar que o município consiga, porque os municípios não são mais do que nós os cidadãos dos municípios. Que por acaso tem lá alguém que nos representa, mas que precisa da nossa colaboração, da nossa ajuda. Vocês, enquanto cidadãos ativos, podem ajudar o município num dos passos deste de conseguirem tornar-se município livre de cortadéria. Uma das coisas que vocês podem fazer é localizar. Ou seja, vocês estão distribuídos pelo território. Uns de vocês vão de ser da cidade, outros vão de ser de vilas próximas, outros vão de ser de aldeias, uns de lugares, e vão de estar distribuídos pelo território. E podem ver, podem observar a erva das pampas, a cortadéria, e podem ajudar a localizá-la. Podem divulgar o problema, e depois podem participar em ações de controle. Estou a falar para vocês, professores e alunos, ok? Não estou a pensar só nos alunos, não estou a pensar só nos professores, não estou a pensar só em vocês, porque eu também posso ajudar naquilo que estiver, eu e a Elizabeth, podemos ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. E depois precisam de ajuda do município, portanto, também têm que desafiar o município a colaborar com vocês e todos juntos é que podem chegar lá. Porquê? Porque operacionalizar, retirar as plantas, normalmente precisa assim de um bocadinho mais de resposta musculada. E pode querer dizer cortar com uma toxadora, mas pode querer dizer pôr uma máquina para tirar, pode querer dizer resposta mais musculada. E, portanto, mas podem fazer uma parceria entre alunos e professores que ajudam a localizar, que divulgam o problema, podem fazer palestras, podem fazer panfletos, podem fazer artigos para o jornal de Castelo Branco, para o... Como é que se chama? Eu sei. Ajudem professoras. Reconquista. A Reconquista, exatamente. É isso que me está aqui a faltar. Obrigada, Natália. Podem fazer anúncios para a Reconquista, para depois todos os municípios conseguirem estar a par deste desafio. E eu acho que vocês podem muito bem tornar Castelo Branco livre de cortadéria, ok? Mais algum, agora, o que eu acho que pode ser aqui desafiante, a parte do localizar, se calhar muitos de vocês ainda não estão a imaginar como é que podem fazer isto, como é que isto pode vir parar a um mapa, que depois é fácil da Câmara usar e de vocês usarem e de irem fazendo ações para ou tirar as plantas, era o ideal, ou pelo menos tirar as plumas para elas não se espalharem. E a Beta vai-vos falar um pouco disso. Beta, passo-te a palavra. Ali na Lagoa já temos muito. Precisas de passar, de tirar a tua apresentação para eu poder passar à minha. Desculpa. Vou-te tornar anfitriã, está bem? Ok.
Ai, desculpem, acho que pus uma das professoras como anfitriã, desculpem. Pus a professora Celeste como anfitriã! Não faz mal, desde que eu consiga partilhar a minha, não há problema. Sim. Ora vê. Ok. Muito bom dia a todos. E a Elia já fez o trabalho quase todo. Eu venho só falar-vos um bocadinho sobre como é que podem então fazer o mapeamento destas ou de outras plantas invasoras, porque de facto o que eu vos vou mostrar não é específico para a erva das pampas, é para qualquer uma das espécies invasoras que já estão listadas na nossa aplicação. Ninguém está a tirar a mão. Não se preocupem, de qualquer maneira, depois nós disponibilizamos a apresentação às professoras e podem depois partilhar com os alunos. Portanto, na aplicação, nós temos uma aplicação que está disponível tanto... Ui, passei uma dos slides. Isto é, olha, mesmo uma aplicação para fazermos. Porquê que a aplicação... Esperem aí. Vocês estão a ver, esperem, eu vou ter que interromper porque o meu PowerPoint, não sei porque não está a passar os slides, vou ter que fazer assim. Ok, estão a ver assim? A aplicação chama-se Plantas Invasoras e está disponível tanto para Android como para iOS e está disponível também no site se não tiverem a possibilidade de pôr no telemóvel. É uma aplicação que serve para fazer o registro da localização de plantas invasoras, apenas de plantas, e é desenvolvida no âmbito das atividades que nós fazemos de comunicação e desenvolvimento de espécies de plantas invasoras. E esta aplicação tem uma lista bastante extensa de plantas invasoras, ainda não tem todas as plantas invasoras que estão disponíveis, que estão listadas no novo decreto-lei que é a Elia. Há algum problema que eu preciso de parar? Então, vi as professoras atarefadas. Esta aplicação, como eu vos dizia, não tem disponível ainda toda a lista de espécies invasoras que está listada no Decreto-Lei 92 de 2019, que é do ano passado e, portanto, ainda é recente, nós não tivemos tempo de adicionar todas as espécies, mas tem uma lista de mais de 50 espécies, portanto, à partida, o grande desafio é saber qual é que é a espécie que estamos a listar. No vosso caso, e o foco sendo a erva das pampas, ou mesmo com outras espécies, nós podemos simplesmente escrever o nome, se vocês virem, está aqui, comecei a escrever erva das pampas, podem escrever o nome tanto em português, nome comum,